É isso, Márcio. A sessão terminou com a aprovação dessa urgência para esse projeto de lei, que é um projeto de lei do deputado Paulderney Avelino, do Democratas, e que tem basicamente o mesmo conteúdo da medida provisória que o plenário tentou votar semana passada e não votou, e que inclusive foi o objetivo da fala dura do presidente da Câmara dos Deputados, que introduziria então a PEC que traz o novo rito de medidas provisórias. Agora, falando sobre o conteúdo desse projeto de lei, é basicamente o mesmo da medida provisória. Ele quer trazer para o Banco Central a competência para firmar acordos administrativos. Esse projeto de lei, ele não traz exatamente a palavra leniência, mas ele trata de acordos administrativos com bancos para que esse seja um instrumento à disposição do Banco Central para que ele possa supervisionar essas instituições financeiras e os mercados. Então, de acordo com o Banco Central, esse projeto de lei ele aumentaria a atividade de inteligência e a capacidade de investigação desenvolvida pelo Banco Central. Então, seria um acordo administrativo, que é um dos vários aspectos de valores punitivos do sistema financeiro e se refere sempre a irregularidades administrativas das instituições financeiras. Agora, quando se falava em acordo de leniência, estava claro que esse acordo de leniência ele não invadia a esfera penal, ou seja, o acordo de leniência seria um acordo fechado entre o Banco Central e as instituições financeiras, e a parte penal estaria reservada ao Ministério Público Federal. Por exemplo, corrupção, um dos crimes que seriam investigados, assim como lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal. Agora, pelo novo texto, que é basicamente o mesmo, mas não é o mesmo da medida provisória, não trata especificamente dessa parte. Diz que o acordo administrativo ele poderia incluir alguma cláusula penal, mas ele não traz esse parágrafo específico que discrimina exatamente o que estaria no acordo administrativo e o que ficaria de fora desse acordo administrativo, que é a parte penal que estaria apta ao Ministério Público Federal. Márcio. Aline, lembrando que essa medida provisória que trata desse assunto, desses acordos de leniência no âmbito do sistema financeiro nacional, ela ainda está em vigor, né? Ela perde a validade na quinta-feira dessa semana. Sim, e aí nesse caso o Congresso Nacional, ele se não tiver tempo hábil para editar, aliás, para aprovar esse projeto de lei, é preciso então editar um decreto legislativo, porque a medida provisória ela tem força de lei, está já em vigor. Então, se ela cair, se caducar, como é o termo que a gente usa aqui, existem procedimentos, sim, e o projeto de lei não estar em vigor, então existem procedimentos legislativos que precisam ser adotados. E só para encerrar, com a aprovação do requerimento de urgência para apreciação desse projeto de lei, 8.843, a votação pode ser que ocorra já amanhã. Esse é o projeto que faz com que, esse requerimento, ele faz com que o projeto de lei ele passe à frente de outras propostas, né? E existem vários tipos de requerimento de urgência, existe a urgência urgentíssima, existe a urgência do presidente da República que tranca a pauta, só sinalizando que esse é o tipo de urgência que foi basicamente, não é um acordo, porque houve divergências aqui, mas é um tipo de acordo entre as maiores bancadas, os líderes, para que uma proposta que seja de interesse deles passe à frente de outras propostas que estão na fila. Bom, 7h17, nós vamos fazer um rápido intervalo e logo em seguida nós voltamos a transmitir então a reunião da Comissão de Constituição e Justiça que discute o parecer apresentado pelo deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, com relação à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e também contra os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco por organização criminosa e obstrução à justiça. E não deixe de acompanhar mais tarde o Jornal da Câmara e também as atividades da Rádio Câmara.